A Suécia enviou um alerta para a OTAN. Em uma ação que chocou as nações europeias, o país oficialmente revelou seu 19º e maior pacote de ajuda militar de todos os tempos para a Ucrânia. Trata-se de 16 bilhões de coroas suecas, equivalentes a cerca de 1 bilhão e 600 milhões de dólares em novo apoio. Para comparar, este pacote de ajuda supera a contribuição anual de alguns dos maiores países. Mas isso vai além de dinheiro. É muito maior do que apenas apoio financeiro. É uma história sobre uma nação mudando fundamentalmente sua estratégia de defesa. É sobre por que a Suécia está de repente se preparando para o impensável e por que isso importa não apenas para a Ucrânia, mas para todo o mundo. Mas por que agora? E por que a Suécia, dentre todos os membros da OTAN? Vamos analisar. Para compreender a magnitude desse momento, precisamos voltar no tempo. A reputação da Suécia como uma potência neutra remonta a mais de 200 anos. Desde 1812, a Suécia manteve-se neutra em todas as principais alianças militares e conflitos internacionais, incluindo as 2 guerras mundiais e a Guerra Fria. Por mais de 2 séculos, a neutralidade definiu a política externa sueca, e não por acaso. Depois das guerras napoleônicas, nos primórdios do século XIX, a Suécia decidiu deliberadamente se afastar dos conflitos europeus que causaram tantas mortes. Ela focou na diplomacia, estabilidade e autossuficiência em vez de dominação militar. Foi uma estratégia baseada na crença de que uma Suécia forte e independente protegeria seus interesses sem envolvimento nas guerras alheias. Em geral, funcionou. Ao evitar as guerras mundiais e os blocos militares da Guerra Fria, a Suécia se tornou um respeitado mediador de paz. Forte no silêncio, mas distante intencionalmente das linhas de frente. Mesmo neutra, a Suécia construiu uma forte defesa militar, que segue expandindo. No ranking Global Firepower de 2025, a Suécia está em 27º lugar, entre 145 países, colocando-os na elite do poder militar global. As Forças Armadas Suecas têm 24.400 militares ativos, com 7.100 reservistas, 4.700 em tempo parcial e 22.000 da Guarda Doméstica. Eles têm planos para aumentar esse total de 88.000 efetivos para 115.000 até 2030. E não é apenas mão de obra. Em terra, eles operam 110 tanques de batalha principais, com planos de adquirir mais 110 variantes do Leopard 2. A Força Aérea consiste em 105 caças JAS-39 Gripen, com planos de expandir para 60 Gripen. E além disso, 4 novas aeronaves de transporte Embraer C-390 foram encomendadas. A marinha deles comanda 5 corvetas Stealth da classe Visby, que estão sendo atualizadas com mísseis, e 4 submarinos operacionais, com mais 2 em construção. É uma força robusta, em rápido crescimento com engenharia avançada. A partir de 2025, o orçamento de defesa é robusto, atingindo 7,72 bilhões em 2022, com promessa de aumento para 3,5% até 2030. Mesmo com um exército moderno e capaz, a Suécia permaneceu neutra. Mas em 2022, tudo mudou. A invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia chocou toda a Europa, mas em Estocolmo desencadeou algo mais profundo. Isso destruiu décadas de segurança europeia e deixou claro que a neutralidade não poderia mais garantir a segurança. Em Estocolmo, os líderes começaram a fazer perguntas difíceis e desconfortáveis. Se o presidente russo, Vladimir Putin, estava disposto a invadir uma democracia vizinha sem aviso prévio, o que ele poderia fazer a seguir? E se Putin não fosse contido pela fronteira leste da OTAN, os países fora da aliança estariam ainda mais vulneráveis? Pela primeira vez na memória viva, líderes e público da Suécia começaram a questionar seriamente: e se a neutralidade não for mais suficiente? Mesmo antes da invasão da Rússia à Ucrânia, a Suécia já estava inquieta. A invasão da Rússia à Geórgia em 2008, sua anexação da Crimeia em 2014 e o aumento nos exercícios militares no Mar Báltico causaram preocupação. Com o aumento da agressão russa, a Suécia iniciou negociações com a OTAN. Em março de 2024, a Suécia oficializou sua adesão à OTAN. Após mais de 2 séculos de não alinhamento militar,
A Suécia se tornou o 32º membro da OTAN, cruzando um limiar histórico. A decisão não foi tomada de ânimo leve. O processo envolveu intenso debate político, cuidadosa ponderação da opinião pública e meses de negociação diplomática. Mas no final, não havia outra opção. A agressão russa redesenhou o mapa da segurança europeia, e a neutralidade já não era mais uma proteção. Na verdade, parecia um risco. A Suécia reconheceu que sua segurança não era mais sobre proteger fronteiras, mas estar ao lado de seus aliados democráticos. A mudança indicou uma transformação significativa de mentalidade, de isolamento para a união. Apenas um ano após a decisão, a Suécia não apenas ingressou na OTAN, mas também assumiu uma posição de liderança na aliança. O pacote de ajuda de 1,6 bilhões da Suécia não é apenas grande, é sem precedentes para a Suécia. O ministro da Defesa, Paul Johnson, afirmou que a Rússia tem a iniciativa na guerra e que devemos apoiar a Ucrânia para reverter essa situação. O senso de urgência está impulsionando este novo esforço de ajuda. A maior parte do financiamento é destinada à compra de novas armas e sistemas das indústrias de defesa suecas e europeias, não se tratando de estoque remanescente. Eles estão fazendo novos pedidos, pressionando as fábricas a acelerar a produção e obtendo equipamentos feitos sob medida para as necessidades da Ucrânia. Cerca de 920 milhões de dólares serão destinados à administração de material de defesa da Suécia, que encomendará novos equipamentos para enviar à Ucrânia. Outros United States dólares, 500 milhões, são destinados à indústria de defesa da Ucrânia. A Ucrânia já arrecadou mais de 1,5 bilhão de dólares de seus parceiros ocidentais para apoiar essa indústria até fevereiro. Em 2025, a Suécia doou 500 milhões de dólares, aproximando a Ucrânia da meta de 10 bilhões de dólares. Some 50 milhões de dólares a mais para equipamentos. A Suécia enviará um robusto pacote de ajuda militar de seus estoques existentes. Além disso, a Suécia não está esperando. Cerca de 70% deste pacote será entregue dentro do ano. Isso significa que a Ucrânia recebe ajuda rapidamente, enquanto suas forças estão dispersas ao longo de uma frente de 600 milhas. Mas não se trata apenas da quantidade de ajuda, mas de dar à Ucrânia exatamente o que eles querem. Os ucranianos têm sido claros sobre o que necessitam para seguir lutando e vencendo. Munição, defesas aéreas, drones, ativos navais, comunicações via satélite e equipamentos de infantaria. O último pacote de ajuda militar da Suécia visa marcar todas essas caixas. Dentre as contribuições relevantes estão os navios não tripulados de desminagem, essenciais para enfrentar a crescente ameaça de minas marítimas no Mar Negro e na costa ucraniana. Navios comerciais e militares enfrentam perigo constante em águas minadas. Esses sistemas são essenciais para restaurar rotas de navegação seguras e garantir linhas de abastecimento marítimo, principalmente para exportações de grãos e ajuda humanitária. A Suécia está ampliando o apoio naval ao transferir 16 barcos de combate CB-90, agora aprimorados com radares que melhoram a capacidade da Ucrânia de controlar operações fluviais e costeiras. O CB-90, criado pela Suécia para inserções e patrulhas de alta velocidade, pode alcançar 40 nós, ou cerca de 46 milhas por hora. Esses barcos transportam até 21 soldados e estão sendo úteis na defesa da Ucrânia no rio de Dnipro e outras vias fluviais contestadas. As atualizações de radar deste pacote proverão vantagem tática em vigilância e navegação durante missões aéreas aceleradas. O apoio da Suécia inclui veículos terrestres para os caças F-16 da Ucrânia, que serão integrados à Força Aérea Ucraniana para patrulhas defensivas e ataques de precisão. Esses veículos são essenciais para reabastecer, armar e manter os jatos, permitindo rápida implantação. Enquanto a Ucrânia se prepara para operar uma das aeronaves de combate mais versáteis da OTAN, esse apoio logístico assegura que ela possa fazê-lo eficazmente. O pacote também inclui drones de longo alcance e mísseis de ataque terrestre, para ataques atrás das linhas inimigas. Embora os modelos específicos de drones não tenham sido confirmados publicamente, a Ucrânia já implantou com sucesso sistemas como o Bayraktar TB2, fabricado na Turquia, e seus próprios drones de longo alcance. A adesão da Suécia deve ampliar a capacidade ofensiva, apoiando mais operações contra centros logísticos, de comando e posições de artilharia russas distantes da linha de frente. Eles também incluíram peças de reposição no pacote militar.
Esses componentes asseguram que tanques, veículos e artilharia ocidentais doados anteriormente e em uso possam continuar na luta, em vez de serem afastados por falhas preveníveis. Assim, garantindo que toda a maquinaria possa ser usada na defesa, as contribuições da Suécia refletem uma clara compreensão do que a Ucrânia precisa, não apenas para manter a linha, mas para avançar com confiança. É um pacote que combina resiliência, alcance e poder operacional sustentado. Mas não se limita a isso. Eles também estão fornecendo apoio logístico e de infraestrutura, além de armas. A Suécia garantiu que as bases aéreas ucranianas permaneçam totalmente funcionais, não só agora, mas durante uma guerra longa e desgastante. Esse tipo de pensamento mostra o quão a sério Estocolmo está levando isso. Mas por que agora? A situação na Ucrânia está se intensificando cada vez mais no terreno. As forças russas estão conduzindo ofensivas em quase toda a linha de frente, com pressão crescente de Kharkiv, no nordeste, a Kherson, no sul, segundo relatórios de campo e avaliações de oficiais ucranianos. Os combates se intensificaram em áreas fortemente congestionadas, como Avdiivka, Bakhmut e a região de Donetsk, onde ocorreram mais de 75% dos confrontos recentes. As unidades ucranianas estão sob fogo constante e tiveram que se reposicionar ou recuar de certos setores, adaptando-se a linhas em mudança e ataques implacáveis. Apesar da crescente tensão, a Ucrânia segue resistindo, tornando cada centímetro de território custoso para as forças russas. Ambos os lados estão exauridos. A Ucrânia enfrenta fadiga após mais de 2 anos de combate intenso. Com rotações limitadas e linhas de suprimento esticadas, a Rússia também está perdendo mão de obra em ritmo acelerado. Estimativas ocidentais apontam que a Rússia teve mais de 300 mil baixas desde o início da invasão em larga escala, incluindo dezenas de milhares de tropas de elite perdidas em combates urbanos brutais. Esta é uma guerra de atrito, e nenhum lado pode se dar ao luxo de ser complacente. Mas é aqui que a ajuda da Suécia pode ser decisiva. A Suécia está auxiliando a Ucrânia a suprir lacunas cruciais em sua defesa e ampliar suas opções estratégicas ao fornecer sistemas avançados como barcos de assalto CB-90 com radar, navios de desminagem e drones de longo alcance. Essas contribuições não são apenas simbólicas, mas sim ferramentas práticas projetadas para mudar o equilíbrio ao longo do tempo, especialmente em áreas cruciais como segurança costeira, operações aéreas e logística. E além da linha de frente, o quadro humanitário é devastador. Mais de 40 mil civis foram mortos ou feridos. Mais de 4 milhões estão deslocados internamente, e quase 7 milhões de ucranianos foram forçados a deixar o país. O impacto nas famílias, infraestrutura e vida cotidiana é imenso e, infelizmente, aumenta a cada dia. O crescente papel da Suécia no apoio à resiliência não é apenas militar, mas é moral, estratégico e profundamente humanitário. A Suécia agiu rapidamente, mas a OTAN não. Nos bastidores, a frustração cresce devido à lentidão nas decisões que não acompanham a realidade no campo de batalha. O ex-secretário-geral da OTAN, General Jens Stoltenberg, admitiu que atrasos significativos no apoio levaram a graves consequências no campo de batalha. A Suécia está abalando a OTAN internamente? Estocolmo não está tentando causar problemas. Na verdade, eles estão fazendo o que muitos acreditam que todo país da OTAN deveria: liderar o financiamento e lutar pela sobrevivência da Ucrânia. O recente pacote de ajuda da Suécia está se destacando pelo seu tamanho e rapidez de entrega. É uma jogada ousada de um país que só se juntou à aliança em 2024, destacando a determinação da Suécia em fazer sua presença ser sentida no mundo. A OTAN prometeu mais de 1 bilhão de euros em ajuda militar e econômica. E apoio humanitário à Ucrânia desde o início da guerra, com contribuições-chave dos Estados Unidos da América, Alemanha, Reino Unido e Polônia. Contudo, as ações rápidas da Suécia contrastam acentuadamente e talvez sugiram que a OTAN está atolada na burocracia. Isso também expõe a atual desunião da OTAN, enquanto o presidente Donald Trump se distancia da Ucrânia, critica Zelensky e até sugere retirar completamente o apoio. A Suécia avançou e demonstrou que não se deixará intimidar ao fazer o que julga correto. Eles podem forçar a OTAN a repensar sua estrutura de poder, mostrando que pequenos países podem liderar de forma eficaz, sem a dominância dos Estados Unidos da América.
A Suécia não está causando problemas diretos à OTAN, mas sua postura ousada e ativa está expondo as rachaduras na aliança. Johnson, da Suécia, afirmou que a responsabilidade sobre Trump não recai apenas sobre a Suécia. Seu apelo foi voltado não só para a Suécia, mas para as grandes potências. Neste momento, todos os olhos estão voltados para Washington, aguardando o próximo passo. A postura de Trump quanto à OTAN e à Ucrânia trouxe mais incerteza para a Europa. Sua mensagem de que não haverá mais cheques em branco pode agradar eleitores americanos preocupados com gastos no exterior, mas preocupa líderes europeus. Como ele disse do Salão Oval em março de 2025, se eles não pagarem, eu não vou defendê-los. Não vou defendê-los. Ele alegou que, apesar dos gastos com defesa terem aumentado em toda a aliança durante seu primeiro mandato, isso ainda não é o bastante. Líderes europeus temem que, se os Estados Unidos da América recuarem militar, financeira ou diplomaticamente, a Rússia poderia explorar rapidamente esse vácuo. O atual secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, tentou estabilizar o navio, dizendo que sei que alguns podem ter preocupações sobre o futuro da OTAN. Mas a parceria transatlântica continua sendo a base de nossa aliança. Ele admitiu que Trump deixou claro que a expectativa é de que nós, europeus, aumentemos os gastos com defesa. A mensagem é levada a sério pelos aliados, tornando a posição da Suécia ainda mais crucial. Enquanto outros debatem, a Suécia está entregando. Se os Estados Unidos da América não liderarem, alguém tem que fazer isso. E no momento, esse alguém é a Suécia. Com pouco mais de 10 milhões de habitantes, este pequeno país está tendo um impacto desproporcional ao seu tamanho. Com uma estratégia clara e gastos ousados, a Suécia está assumindo um papel inesperado com determinação. O último lote de ajuda militar é só o início. Já entregou muito no passado e mais virá. Com este último pacote, o apoio total da Suécia à Ucrânia chega a cerca de 7,8 bilhões, e eles prometeram que quase 2,95 bilhões serão entregues apenas em 2025. Essa é uma ajuda vinda de um país com pouco mais de 10 milhões de habitantes, e a Suécia não pretende parar por aí. Ao atingir 3,5% do produto interno bruto em 2030, se tornará um dos maiores investidores em defesa na Europa. Isso é notável quando você considera que grandes economias como Alemanha e Itália enfrentaram desafios para alcançar isso, com a Itália considerando reclassificar certos gastos para se aproximar da meta. A Suécia está ampliando a produção de armas em sua indústria de defesa, visando abastecer tanto as forças nacionais quanto contribuir com a logística da OTAN. Também investe fortemente em infraestrutura espacial de vigilância e comunicação, buscando aprimorar sistemas de alerta precoce e redes digitais seguras no norte europeu. No terreno, a Suécia está aumentando o número de tropas e aprimorando suas capacidades de implantação rápida para garantir a mobilização ágil das forças em uma crise. Mas o mais relevante é que a Suécia está intensificando a cooperação regional com a Finlândia, Noruega e os Estados Bálticos. Isso inclui exercícios militares conjuntos, compartilhamento de inteligência e implantações para reforçar o flanco leste da OTAN. A Suécia também está participando da nova missão Baltic Sentry da OTAN, que visa aumentar a presença da aliança no Mar Báltico e proteger a infraestrutura submarina essencial. A operação reflete a crescente preocupação com as ameaças híbridas e a vulnerabilidade dos ativos marítimos, especialmente após incidentes recentes na região. As forças suecas também participaram de implantações terrestres avançadas junto com as tropas finlandesas e estão contribuindo para as forças rotativas da OTAN na Letônia, de vigilância compartilhada à logística transfronteiriça. A Suécia consolida seu papel como parceiro de segurança essencial no norte europeu. Com seus gastos de defesa prestes a superar grande parte do continente, os Estados Unidos da América estão elevando o padrão, algo bipartidário. O governo de coalizão sueco é composto por moderados, liberais, democratas cristãos e o Partido do Centro. Os democratas suecos, surpreendentemente, apesar de suas inclinações nacionalistas, estão apoiando fortemente este esforço de ajuda. Mattias Enholm, vice-presidente do Comitê de Defesa Parlamentar, afirmou que a Ucrânia obterá novas capacidades militares na superfície e abaixo do mar. Isso inclui navios navais não tripulados, novos radares e ferramentas aperfeiçoadas de defesa costeira. Já Michael Oscarsson, dos Democratas Cristãos, foi enfático ao descrever a magnitude da ameaça.
baseando-se em dados da inteligência militar e do Serviço de Segurança da Suécia, bem como da comunidade de inteligência da Dinamarca. Ele alertou que a Suécia e a Europa devem se preparar para uma nova guerra regional, talvez em poucos anos. E quando um país que se manteve fora de ambas as guerras mundiais soa alarmes assim, as pessoas certamente escutam. A Suécia não está pensando apenas na Ucrânia, mas também em si mesma e em toda a região norte da Europa. Se a Rússia avançar para os Bálticos ou pressionar mais no Ártico ou Mar de Barents, a Suécia deve estar preparada e organizada. Este pacote de ajuda é um sinal de que não está apenas se preparando para ajudar os outros, mas para defender seu próprio território, se chegar a isso. Gulen Avci, porta-voz de defesa do Partido Liberal, concentrou-se na capacidade de ataque de longo alcance. Segundo Avcii, a Ucrânia solicitou sistemas capazes de atingir o interior do território russo, mirando centros de comando, depósitos de munição e rotas de abastecimento. Resposta da Suécia. Eles estão aumentando a produção de drones de longo alcance e mísseis terrestres projetados para esse tipo de missão. É precisamente para atingir alvos militares russos em profundidade, afirmou ela. Este país, que entrou na OTAN há apenas um ano, já está prestando ajuda militar. Com tamanha precisão, planejamento estratégico e vontade política em tão pouco tempo, é justo dizer que a Ucrânia está grata, porém um tanto surpresa. Eles alertam há meses que precisam de mais ajuda, mais rápido, auxílio real com menos condições. Enquanto algumas nações hesitaram, a Suécia agiu decisivamente. Kiev tem sido consistente. Envie-nos o necessário para sobreviver. E a Suécia respondeu: estamos nisso. Mas o impacto deste pacote será medido não apenas em dólares ou drones, mas nos resultados no campo de batalha. Ao fornecer à Ucrânia meios de defesa e possível avanço, a Suécia ajuda a impedir novos avanços russos. Assim, ganham tempo para convencer outros países a fornecer mais ajuda, treinar mais e desenvolver uma estratégia de longo prazo. Esse tempo também é relevante na diplomacia. Com possíveis negociações de cessar-fogo iminentes, quanto mais território a Ucrânia puder manter ou recuperar, mais forte será sua posição na mesa de negociações. Cada dia que as forças ucranianas resistem é um dia a mais, preservando a vantagem em futuras negociações. Assim, o apoio sueco não apenas auxilia no campo de batalha, mas também molda um possível acordo futuro. Quais as implicações disso para a Suécia? Em uma palavra, a Suécia transformada está agora totalmente integrada à OTAN, não ficando à margem, mas firmemente na linha de frente. Ela se destacou como uma grande apoiadora da Ucrânia, não só com palavras, mas com ações. Um país outrora conhecido pela diplomacia discreta, agora exerce função vital na redefinição dos rumos de um grande conflito europeu. Mas a Suécia não está apenas olhando para tanques, mísseis e drones, está pensando maior. Lança as bases para tecnologias de defesa espaciais, como vigilância por satélite, comunicações seguras, sistemas de orientação precisos e ferramentas que moldarão os conflitos futuros. Isso não é uma política reacionária, é uma visão estratégica. A Suécia tem uma visão clara de se tornar uma das forças militares mais capazes, adaptáveis e progressistas do norte da Europa. Não porque quer ir à guerra, mas porque entende que a estabilidade requer força e a dissuasão requer credibilidade. Com isso, a Suécia escreve um novo capítulo em sua história. Um onde não só protege seus interesses, mas contribui muito para a segurança geral do continente. Um onde intervém, se destaca e mostra como é o verdadeiro compromisso. Não apenas para tratados e alianças, mas para princípios, liberdade, soberania, para aqueles sob ameaça, mesmo quando é difícil. Isso não é apenas sobre a Ucrânia, mas sobre a Europa e sobre enviar uma mensagem. Uma mensagem para aliados, adversários e todos que assistem. A agressão será respondida. Para um pequeno país com um longo histórico de manutenção da paz, essa mensagem tem impacto. A Ucrânia está surpresa. Ninguém esperava que a Suécia adotasse uma posição tão ousada e intransigente. Mas talvez seja exatamente o tipo de surpresa que o mundo precisa agora. A Suécia está dando o exemplo aos aliados da Ucrânia em termos de apoio militar em 2025. Ela estabeleceu um novo padrão de como deve ser esse suporte. Deixe seus comentários abaixo, queremos ouvi-lo.